Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, uma ótima segunda-feira a todos aí, amém? Meus irmãos, eu separei aqui o nosso devocional dessa segunda-feira, um texto aqui para nós estarmos aqui, irmãos, meditando, amém? Irmãos, o nosso ponto de partida será em Tito, vamos dar uma olhada aqui, esse texto nos traz. Tito 3,5 e o verso 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o caráter cristão. O que significa caráter, irmãos? Caráter é característica e traços que nós evoluímos, temos na nossa maneira de agir e reagir, irmãos, de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. É um feito moral, é a firmeza e coerência nas atitudes. Como que eu posso? Eu vou te dar um exemplo, irmãos. É possível alguém se dizer cristão e ser mau caráter? Sim, é possível. É possível. Porque nós vemos, irmãos, que muitos até falam bonito, canta bonito, prega bonito. Tem até dons, pasmem. Tem dons, que o dom é de Deus, irmão. E nem todo aquele que tem os dons, a Bíblia diz que vai ser salvo, né? Que Mateus 7:21 em diante é o retrato disso, que muitas pessoas fizeram maravilhas, expulsaram o demônio, fizeram um monte de coisa, mas no dia do acerto com o Senhor ficará de fora, porque o pecado, a iniquidade que está dentro não abandonou. Mas amém, irmãos, eu não quero ficar aqui falando sobre isso. Eu quero trazer alguns homens, irmãos, alguns homens de Deus, né, que o exemplo deles, né, o exemplo de vida deles, para nós atentarmos, para nós estudarmos, vermos. São apenas 5. Quero ser muito breve aqui, não quero ficar muito delongando, mas vamos lá. Irmãos, o primeiro que eu quero dizer, eu quero colocar sempre algo além do nome da pessoa. É o caráter cristão de Abraão, o pacificador. Vamos ver o porquê, irmãos? Em Gênesis 13, 8 e 9, ocorre uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho. Abraão, em vez de vir lá, irmãos, o direito de escolha era dele, ele era o patriarca. Ele tinha o direito de escolha. Se ele falasse, eu vou ficar aqui, acabou, Ló tinha que ir para lá. Só que ele chega para Ló e diz, viu, que não haja contenda entre eu e você, nós somos todos irmãos. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Por isso que eu chamo o Abraão de um pacificador, irmãos, que, veja bem, Ló ele escolheu, irmãos, a campina de Sodoma e Gomorra, porque era verde, bem irrigado. E qualquer agricultor, irmãos, que visse isso na época, ou até os dias de hoje, ele ia escolher aquela campina. Ele ia para lá, porque é uma terra apropriada para a plantação. No entanto, Abraão, irmãos, ele ficou com aliança com Deus. Ele não quebrou essa aliança. Essa era a vantagem de Abraão. Em Gênesis 13, 14 e 15, aleluia Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que o Abraão ficou com aliança com Deus. E a Bíblia também vai nos relatar lá em Números 23, 27, que mais tarde os hebreus, irmãos, eles fizeram o quê? A mando de Moisés, uma expiação. Eles foram dar uma observada como que era a terra prometida, Canaã, aonde Abraão ficou.
E Ló, veja bem, os olhos de Ló foi para Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, irmãos, eles voltam com um relatório maravilhoso, que diz que a terra era boa, manava leite e mel. E era exatamente assim como Deus tinha dito. E às vezes, irmãos, nós somos levados a discutir, nós somos levados a muitas das vezes até entrar em contendas, debate, irmãos. E o exemplo de Abraão, irmãos, para a nossa vida, nós devemos o quê? Colocar isso em nossa vida. Sabe por quê? Às vezes as pessoas acham que está tendo vantagem. Eu fui lá, fiz isso, isso e isso. Olha o que eu recebi. Eu estou fazendo aquilo e estou sendo mais esperto que aquele ali. Meu irmão, cuidado com isso, porque Deus está te vendo. E a sua recompensa vai chegar. E a sua recompensa vai chegar. Nós devemos ficar, irmãos, ao lado de Deus, procurar viver o que pregamos, viver o que tanto falamos. Então nós vemos que o caráter de Abraão foi de pacificador. Em vez dele ficar brigando com Ló e com os pastores de Ló, ele pôs um ponto final na discussão. E muitas das vezes a gente fica, irmãos, remoendo, mexendo com aquilo. Não, meu irmão, nós somos e temos que ser diferentes. Mas vamos lá, irmão. O segundo que eu quero dizer aqui é o caráter de Daniel e a sua pureza sincera. Sabe por quê? Lá no livro de Daniel, no capítulo 1, verso 5, irmãos, milhares de jovens judeus foram levados cativos à Babilônia como escravos. Ao chegar na Babilônia, irmãos, eles foram confrontados com uma cultura totalmente pecadora, perversa e sem temor de Deus. E Daniel e seus amigos, eles resolveram não se contaminar. Eles resolveram não se contaminar. A Bíblia diz, irmãos, que até as comidas que eram servidas lá feria aquilo ao qual Daniel e seus amigos acreditavam. Eram, aleluia, Jesus, iguarias que não era do agrado de Deus, que o cardápio judaico era extremamente restritivo. Havia uma série de elementos, irmãos, que tornavam o judeu impuro, e a comida era uma delas. A atitude de Daniel e seus amigos: não vamos nos contaminar, irmãos, agradou a Deus. E sabe qual é o resultado de nós agradarmos a Deus? Nós somos honrados por Deus. Daniel e seus amigos foram honrados, porque a Bíblia diz em Daniel 1, 8 e 9, que ao final de 3 anos, irmãos, de preparação, Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes do que seus concorrentes. Deus dando o que para eles? Sabedoria, Deus dando inteligência, Deus honrando Daniel e seus amigos. Por quê? Porque honraram a Deus. Honraram a Deus. Hoje as pessoas desonram a Deus e querem honra. E aí elas atribuem as suas mazelas, as desgraças que vivem em suas vidas, como um feito do inimigo ou permissão de Deus. E não é, não. É resultado de suas escolhas. É resultado de nossas escolhas, muitas das vezes. Mas vamos lá. Próximo, o Esdras. Irmãos, é tão fácil a gente falar de Bíblia hoje, é tão fácil a gente falar disso aqui, irmãos. Porque hoje você vai no YouTube, tem um monte de coisa, você vai no Google, tem um monte de coisa. O difícil é viver, irmãos. É viver. É fácil falar de caráter e eu demonstrar sem ser caráter, de eu não ter um caráter. É fácil eu falar de amor sem saber amar. É fácil eu falar, irmãos, de pessoas, daquilo que elas fazem, e eu não olhar para dentro de mim, às vezes que eu faço a mesma coisa. Esdras foi o que, irmãos? Olha só, um exemplo para nós seguirmos, de alguém que o quê? Ele agradou a Deus. Vamos ver?
Muitas das vezes, irmãos, fazemos igual a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana lá de João 4, verso 20? Ela chega para Jesus e pergunta para ele que aonde era o local para adorá-lo? Aonde era o local para adorar a Deus? Às vezes, irmãos, temos esse costume. Na minha igreja, nós batemos palma. Na minha igreja, levantamos a mão. Na minha igreja, damos glória a Deus. Na minha igreja, damos aleluia. Na minha igreja, nós rodamos. Na minha igreja... Por quê, irmãos? Nós queremos adotar uma forma de adorar a Deus. Mas, veja bem, a resposta de Jesus Cristo, irmãos, e a atitude de Esdras convergem a mim, a você nesse ponto, a voltar às Escrituras. Esdras decidiu não apenas conhecer a palavra de Deus, irmãos, não, mas também Esdras procurou praticar as palavras de Deus. Tiago fala isso, que nós não podemos ser, irmãos, apenas ouvinte esquecido, mas temos que ser cumpridores da palavra. Para a gente não ficar se enganando com o nosso falso discurso. Qual a frase que eu sou de Deus? Eu sou pastor, eu sou isso, eu sou... Meu irmão, você não precisa falar quem você é. A sua maneira de viver, a minha maneira de viver, a maneira que você trata as pessoas, vai dizer se você é ou não é um servo de Deus. Qual é a consequência, irmãos, de nós não só conhecermos, mas praticar a palavra de Deus? A Bíblia diz em Esdras 7, o verso 9 e o 10, que a boa mão de Deus estava com Esdras. Olha só, nós devemos procurar, irmãos, se aproximar de Deus dessa forma, e nós vamos colher bons frutos. Nós temos que parar de beber, irmãos, em outras fontes. Sabe, muitos cristãos, irmãos, eu vou mandar lá pro fulano me mandar uma palavra. Eu vou não sei o que lá, porque o pastor vai me falar uma palavra. Irmãos, tá aqui, ó. O que a gente precisa tá aqui. Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia, examina a Escritura. Coloque em prática na tua vida aquilo que você lê. Só assim, irmãos. Só assim que nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos melhorar como pessoas. O nosso caráter vai ser o que? Forjado pela palavra de Deus. Não por um ser humano, não por aquilo que a pessoa acha. Que hoje tem muito isso, irmãos. Tem muito isso. Tem muitos que acham que é do jeito deles. Eles distorcem o que a Bíblia diz para continuar cego, o rebanho continuar cego, vivendo o que é amarrado na lei, amarrado, irmãos, em jugo, amarrado em entranhas. Por quê? Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque o dia que esse povo acordar, conhecer a palavra de Deus, não vai ser escravo mais, irmãos. Não vai ser escravo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas vamos lá, vamos adiante. Um outro, irmãos, que eu quero aqui trazer o caráter dele invejável, é Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um copeiro do rei Artaxerxes. Neemias tinha um cargo de destaque da época, irmãos. Neemias era copeiro do rei. Neemias era protegido pelo rei. Só que, veja bem, Neemias sempre se preocupava, irmãos, com os seus conterrâneos, com seus familiares, amigos. E a Bíblia diz que certa vez veio um homem chamado Hanani, chega para Neemias e não dá boas notícias a Neemias. Diz que Jerusalém, os muros foram derrubados, os portões queimados a fogo. E isso entristeceu Neemias, irmãos. Neemias chorou por uma semana. Passou vários dias chorando, lamentando, jejuando. Jejuando. Neemias 1, 4, 6. Coisa que muitos hoje esqueceram de fazer, não fazem mais.
Mas como só chorar não resolve, ele orou a Deus, ele orou ao Senhor e pediu ajuda para reconstruir a cidade. E a Bíblia diz que Neemias fica 4 meses orando antes de chegar até o rei Artaxerxes. E num certo dia o rei olha para Neemias e vê que Neemias está com um semblante triste e pergunta a Neemias o que está acontecendo. Neemias fala para o rei. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo que Neemias pediu ao rei que fizesse para ajudá-lo para reconstruir os muros, o rei concedeu. Sabe por quê? Porque Neemias pediu a Deus. Neemias orou. Hoje nós queremos, irmãos, que mude alguma situação na nossa vida, só que em vez da gente clamar a Deus, em vez de buscar a Deus, a gente quer fazer na força do braço. Nós queremos fazer na força do braço. Nós queremos fazer da nossa maneira, na nossa estupidez e ignorância que muitas das vezes fazemos. Neemias 2:4. Veja bem. O rei vai lá e... Não, Neemias, vai. Eu libero cartas. Eu vou ajudar com isso, eu vou ajudar com aquilo. Hoje muitas pessoas, em tempo de calamidade, só lamenta, chora e fica só nisso. Muitos só vivem chorando, só vivem reclamando. Ah, minha vida está assim, minha vida está não sei o quê. Mas não procura a ajuda de Deus. Não se prostra diante de Deus. Não se dobram. Neemias nos dá uma lição de caráter cristão, irmão, a se importar com o seu povo, com o bem-estar deles, e não com o seu bem próprio. Hoje muitos vivem assim. Só se preocupa com o seu eu. Estou falando de pastores, estou falando de obreiros. Estou falando de crente, irmãos. A situação que nós estamos vivendo agora, nós estamos vendo ímpios se juntando para levar a cesta básica, para ajudar o povo. Cadê os crentes? Cadê os crentes? Ah, pastor, mas a igreja está fechada. A igreja somos nós, o templo está fechado. Pastores que membros estão perecendo. Não estão nem aí, só fica aquele negócio, vou orar por você, Deus vai abrir. Meu irmão, para de ser hipócrita. A fé sem obras é morta. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O que adianta eu dizer para o meu irmão que tem fome que eu vou orar para Deus preparar alimento para ele? É você que tem que ajudar, sou eu que tenho que ajudar. Só que hoje somos o que, irmãos? O caráter não foi transformado, a gente só quer o venha a nós, o vosso reino nada. Mas amém, cada um vai dar conta a Deus naquele dia. Neemias abandonou, irmãos, o conforto e a segurança ao lado do rei para tentar ser útil às pessoas que ele amava. Olha o caráter de Neemias. Mas amém. Vamos lá para a gente finalizar, irmãos. Agora eu quero trazer o caráter e a humildade de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em Filipenses 2, 5 e 8, irmãos, ele diz que nós temos que seguir o mesmo sentimento, de forma que haja em nós o que houve nele. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou à sua divindade quando pensou em nos ajudar e viver a nossa vida. Jesus não permitiu que a sua divindade o tornasse distante. Ao contrário, ele não a considerou, ele se esvaziou. E demonstra isso pelo menos em 3 momentos da sua vida, irmãos, que eu separei aqui, para nós meditarmos. No Getsemane, na cruz e na sua ressurreição. Que o Espírito Santo, meus irmãos, desenvolva em nós essa mesma postura, o mesmo sentimento, de forma que sejamos semelhantes a Ele em tudo, em tudo. Não basta, irmãos, eu falar de Jesus se eu não tiver o caráter de Jesus. Não basta eu falar de Jesus, irmão, se eu não amar como Jesus ama. Não basta eu falar de Jesus, irmão, se eu não se importar com o meu próximo. Aleluia. O caráter cristão é o fruto do trabalho do Espírito Santo em nossa vida. É o contato que nós temos com a palavra de Deus, irmão, nos moldando dia após dia. Vimos isso no caráter de homens e mulheres que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos fala. Agora, cabe a mim, cabe a você, irmão, se encher da palavra de Deus, se esvaziar do nosso eu. Se esvaziar do nosso eu.
Precisamos descer à casa do oleiro, irmãos. Precisamos pedir para o Senhor que Ele venha nos moldar dia após dia. O meu título de pastor não vai me levar para o céu. O meu título de pastor não vai me levar para o céu, irmãos. Não. A placa da tua igreja não vai te levar para o céu. Vai não. Precisamos desenvolver o caráter cristão em nossa vida. Amém? Fique com essa reflexão nesse dia, que essa semana seja uma semana de bênção em sua vida, em nossas vidas, sua família, sua casa. E eu faço um apelo aqui, igreja, a todos aí que verem esse vídeo. Ajudem as pessoas que estão à sua volta. Se você não puder ajudar, também não dê palpite. Se você não puder ajudar com nada, não abra tua boca para ficar reclamando. Nós temos essa mania. Às vezes não podemos ajudar ou não queremos ajudar e começamos a falar mal de quem ajuda. Seja crente de verdade, meu irmão. Tenha um caráter cristão. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.